Jesus, igreja, louvado seja Deus. Pode sentar. Eu louvo a Deus e agradeço muito ao Senhor por poder estar aqui. Graças a Deus, estar aqui com vocês, né? Como é difícil, né? Quando a gente fica sem poder estar em união com os irmãos, mas eu louvo a Deus muito por estar aqui hoje, poder adorar o Senhor junto com vocês. Amém? Eu queria só fazer uma ponte do que o irmão Moacir falou, que olha que interessante. Jesus, ele andou 3 anos e meio fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, pregando o reino de Deus. Né? Ele falava sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Aí, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja, e Pedro se levantou e fez ali o seu discurso. Quando ele fez o seu discurso, que ele terminou, muitas pessoas ali falaram para ele: o que a gente pode fazer então para que a gente possa ser salvo? E ele vai falar assim: disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele vai falar o quê? Qual é a pregação de Pedro? Arrependei-vos. Essa é a essência do Evangelho, né? Então, que bom seria se todos pudéssemos voltar à essência do Evangelho real de Deus, né? E a mensagem que eu quero passar para os irmãos hoje está lá em Atos dos Apóstolos. E é o capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Que foi escrito por Lucas, relatando os atos do Espírito Santo de Deus por meio dos apóstolos. Ou seja, aqui inicia-se a igreja de Jesus Cristo. Amém? Então, aqui no capítulo 1, no verso 10, diz assim a palavra do nosso Senhor. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Vou só repetir aqui esse verso de número 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Aqui, quando ele falou, esses varões, anjos de Deus, apareceram e falaram com esses homens, aqui relata Jesus dando as últimas instruções para os discípulos. E aqui fala sobre a ascensão de Jesus, a subida dele ao céu. E vai falar a respeito ele vai falar a respeito do que eles deveriam fazer, como diz no verso 8, diz assim, Jesus diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o no céu. Então, assim, Jesus Cristo, ele nasceu, ele
anunciou o reino de Deus, ele curou os enfermos, ele operou grandes coisas, ele falou acerca da salvação por meio de Jesus Cristo. Ele então morre, depois ele ressuscita, e depois da sua ressurreição, ele vai aparecer para os seus discípulos durante algum tempo, e depois disso, reunido com os discípulos e mais outras pessoas ali, na presença de todos, após dar suas últimas instruções, e prometeu o Espírito Santo sobre eles, para que eles tivessem forças para levar adiante para a palavra de Deus e para fundar a igreja de Jesus Cristo. Então, ali, ele começa a subir. Foi uma visão gloriosa em que aquelas pessoas tiveram a graça de contemplar. Ele subiu aos céus. E ele foi subindo e as pessoas foram vendo ali os pés do Senhor sendo elevados do chão, e eles começaram a olhar, e ele subir, ficaram olhando para cima. E quando chegou lá em cima, uma nuvem ocultou, escondeu Jesus. Ele foi para ficar à direita de Deus Pai. E quando acontece isso, ou seja, Jesus havia cumprido a sua missão salvífica. Estava cumprido. Agora era a hora da igreja começar a ser levantada ali, a ser trabalhada pelos apóstolos. E quando ele sobe aos céus, os discípulos e aquele povo ficam olhando para o alto. Que coisa gloriosa, que coisa poderosa, que ação milagrosa. Todos eles contemplaram com seus próprios olhos. Jesus subiu e escondeu-se nas nuvens. Que coisa grandiosa era aquela. E eles ficaram de cabeça erguidas e olhando para o céu. Mas Jesus já havia dito, havia uma missão para eles. Mas eles ficaram olhando para o céu. Então, muitas vezes, a gente fica olhando para o céu. Jesus vai voltar e fica olhando para o céu. Mas existe um momento da gente olhar para frente e entender que nós temos uma missão aqui na terra. Ainda estamos aqui. Jesus ascendeu ao céu. Um dia também estaremos com o Senhor. A palavra de Deus diz que encontraremos com o Senhor nos ares, né? Estaremos com o Senhor. Seremos transformados, esse nosso corpo será transformado em um novo corpo. Estaremos com o Senhor para sempre. Mas, por enquanto, ainda estamos aqui, na terra. E apareceu, então, como diz aqui, no verso 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, que são, na verdade, anjos. Mas aqui diz assim, 2 varões, ou seja, 2 homens vestidos de branco. Que interessante, porque os anjos foram enviados por Deus para dar aquela palavra para aqueles homens e dizer, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E eles aparecem 2 varões, eles aparecem 2 homens. Por que eles não apareceram em forma de anjo? Eles apareceram em forma de homens. Para mostrar para aqueles homens que eles estavam na terra, que eles eram
homens que ainda não havia chegado o momento deles estarem com o Senhor para sempre, que eles estavam na terra e que eles estavam encarregados de uma missão. Glória a Deus, que visão maravilhosa! Jesus subindo. Mas agora, Jesus está à destra de Deus para interceder pelos seus. E quanto aos seus, cabe uma missão. E isso não se resguarda somente à igreja do primeiro século, àquele tempo, mas até hoje. Para mim e para você, há uma missão. E o Senhor, Ele espera de nós. Porque às vezes a gente fica olhando o tempo passar, olhando as circunstâncias, olhando as coisas, olhando as batalhas, e a gente foca tanto nossos olhos nas batalhas da vida, e a gente não pensa, tenho uma missão. E a gente não para pensar, eu tenho uma missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja lá no primeiro século é a mesma de hoje. Porque aquela igreja lá do primeiro século é a igreja de hoje. E que missão é essa? Anunciar Jesus. E é como foi dito aqui. Não é anunciar um Jesus que é servo da pessoa, servo do homem, que está ali para operar grandes coisas pelo homem, para enriquecer o homem, para curar, para fazer grandes coisas que se limita a essa terra, a esse tempo. Não. Mas anunciar um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo salvador, para anunciar, ei, arrependa-se dos seus pecados, muda a tua vida, volte-se para Cristo. A igreja do Senhor, lá no começo, era uma igreja que ela anunciava a verdade. Era uma igreja onde a liturgia da igreja era arrependei-vos. Como diz aqui Pedro, arrependei-vos cada um e sejam então batizados. Qual era a liturgia da igreja? Volte-se para Jesus, Ele é o Salvador. Olhe para Cristo, porque Ele é o Salvador da sua alma. Essa era a liturgia da igreja. E qual era os desafios da igreja? Essa era a liturgia. Era o que era anunciado. E qual era o desafio? As perseguições. Irmãos, é interessante, quando a pessoa, ela anuncia, ela usa até a Bíblia, mas ela anuncia tudo, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, e ela anuncia tudo que você imaginar, menos o que é para anunciar. Essa pessoa vai ter algum tipo de desafio na vida, de perseguição? Não vai. Porque se a pessoa está na direção do mundo, o mundo está abraçado com ela. Mas quando a pessoa ela usa essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para falar de fato o que ela ensina verdadeiramente, a sua essência, escuta, você precisa mudar a tua história, mudar a tua vida, você precisa se prostrar diante de Deus, buscar arrependimento, buscar transformação para a tua vida, porque Evangelho é transformação. Você precisa entender que há necessidade de arrepender, de ter uma nova vida com Deus. Aí você pode ter certeza que vai se levantar perseguições. E a igreja primitiva, ela anunciava a palavra de Deus dessa maneira. E começou a vir grande perseguição contra aquela igreja. Mas interessante, porque Jesus, ele disse, vai vir sobre vocês o Espírito Santo. O poder de Deus
estará sobre a minha igreja. Ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas. E quando diz testemunha aqui, significa tanto testemunha de anunciar a palavra de Jesus, como também de morrer por Jesus. Porque testemunha também tem esse significado de ser mártir por uma causa. E aqui é a causa do reino de Deus. Então, a igreja de Jesus, lá no início, ela caminhava dessa maneira. Ela caminhava dessa forma. Então, o Senhor diz, como a gente está falando aqui, há tempo para todas as coisas. Esse tempo agora não é para você ficar olhando para o céu. É bom, glória a Deus, mas há uma missão. Você tem uma missão para cumprir. E talvez hoje aqui não vão ser muitas as minhas palavras, porque eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, todos que estão ouvindo essa mensagem e que teme a Deus, sabe qual é a sua missão? A nossa missão, ela é realmente anunciar a palavra de Deus, como cristãos que somos. Mas há uma missão particular para cada um de nós. Irmão, você foi chamado para louvar a Deus? Pessoas precisam ouvir a tua voz. Pessoas precisam ouvir o canto que sai dos seus lábios. Então não retenha. Mesmo que você diga, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho, sabe, as minhas lutas aqui, eu não sei se eu devo, eu não... Não, se Deus te chamou para essa obra, vá em frente. Se Deus te chamou para anunciar o Evangelho através de pregar a palavra de Deus, vá em frente. Continua pregando, não pare de pregar. Por quê? Por meio do teu ministério, pessoas podem ser salvas, podem encontrar a Cristo. E eu e você, nós precisamos cumprir a nossa missão, porque Jesus nos reservou uma missão. Amém? A palavra de Deus, lá em João, capítulo 15, só volta um pouquinho. Capítulo 15. E no verso 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vô-lo conceda. Então, não foi você que escolheu ao Senhor. Porque se fosse para nós escolher, nós, irmãos, eu, você, seres humanos, com as nossas... com a nossa condição de pecador, dificilmente a gente iria escolher o que é bom, o que vale a pena, o que salva, o que leva para o céu. Porque nós estamos ainda nesse corpo, nós não somos perfeitos e santos sem pecado. Então, dificilmente nós escolheríamos. Mas a palavra de Deus diz, não me escolhestes a vós. O próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E você veja que Jesus, ele foi andando e chamando os seus
discípulos. Não foi assim? Ou seja, Ele escolheu você para essa missão. E porque Ele escolheu você para essa missão, eu e você, a gente precisa buscar em Deus a graça de Deus para que a gente possa cumprir essa missão. A gente fala de missão no sentido de anunciar a palavra de Deus. Você sabe que até as crianças, que a gente fala assim, elas são pequenininhas. As crianças, elas, são crianças ainda, mas escuta, as crianças, elas têm o ministério de cantar, de dançar aqui. Elas estão cumprindo uma missão. Sabe por quê? Porque através do trabalho delas aqui, outras crianças, elas vão ver, elas vão ter interesse, elas vão acabar mergulhando nas coisas de Deus, de alguma maneira. Então, tudo na vida tem um propósito. A igreja, ela é constituída de vários ministérios, pastoral, o diaconato, o evangelismo, tem muitas coisas. E certamente o homem e a mulher de Deus vai se encaixar em alguma dessas coisas para servir ao Senhor. Então, a palavra de Deus hoje para mim e para você há uma missão para nós. E essa missão, o Senhor espera que ela seja executada. Porque muitas pessoas, de repente, pode até mesmo estar sem entender, sem saber, esperando que nós venhamos anunciar este Jesus. De alguma maneira, falando, cantando, ou até numa dança aqui, como as crianças fizeram. Então, para isso, Deus, Jesus, Ele nos deu essa capacidade. De que forma? Enviando o Espírito Santo. Você acha que, como é que a igreja primitiva, que foi período de pior perseguição, foi o início da igreja, como é que aquele povo conseguia morrer sorrindo? Como é que aquele povo conseguia morrer ali na fogueira, o fogo queimando eles e eles louvando? Como é que eles conseguiam? A pessoa fala assim, olha, você está aqui na guilhotina. Nega Jesus. Se você negar ele, nós vamos te tirar daqui. Não vai acontecer nada com você. Você vai preservar a sua vida. Você vai ficar bem. Se você não quiser negar Jesus, a guilhotina vai descer e vai arrancar sua cabeça fora. E eles falavam, eu não vou negar Jesus. Como será que essas pessoas conseguiam fazer isso? Eu estava lendo a respeito de duas mulheres que foram mártires, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar também, de Felicidade e de Perpétua. Uma delas estava na arena, porque eles faziam isso, eles juntavam multidões para ver, as pessoas queriam ver os cristãos sendo executados, porque era uma ira muito grande contra os cristãos. E essa mulher, ela já havia sofrido muito, ela estava muito machucada. E o soldado que estava ali para matar ela, ele chegou perto dela com aquela espada e ficou meio trêmulo, ele não... Sabe? Meio trêmulo ali na hora de dar o golpe final. Ela pegou aquela lâmina e colocou no lugar certo, no pescoço dela, para que ele cortasse. Como pode uma coisa dessa? Porque Jesus intercedeu pela igreja, rogou ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele derramou poder sobre os cristãos, e esse poder era o poder de ter força até para morrer. Mas não morrer por qualquer coisa, morrer pela causa de Cristo.
Eles estavam morrendo por Cristo. Então, eles faziam isso sabendo que eles estavam morrendo por Cristo e que eles não podiam negar Cristo. Outra mulher, eu não lembro se é a Perpétua ou se é a Felicidade. Uma delas, ela estava grávida e esperaram que o bebê nascesse para depois executar ela. Ela ficou presa nesse período. E ela dizia assim: eu não posso dizer nenhuma outra coisa de mim, a não ser eu sou cristã. Enquanto talvez tivesse alguns medrosos e que negassem a Cristo, ela dizia: eu sou cristã. O pai dela chegou na prisão, fez de tudo, chorou, brigou, quis agredir ela, fez de tudo para que ela voltasse atrás, para que ela fosse solta, para que ela pudesse cuidar do seu filho, porque o filho dela nasceu na prisão. E ela disse: eu não posso falar outra coisa de mim, a não ser que eu sou cristã. E ela agradecia a Deus pelo fato de Deus ter deixado ela amamentar a criança até a criança deixar de mamar, né? Tá mais grandinha. Porque ela falou assim: agora sim, eu fico mais aliviada. Agora sim, estou aqui pronta para tudo. E ela foi morta. Então, assim, o que é que causava isso nesse povo? Era o dínamos de Deus, era o poder do Espírito Santo sobre a igreja. O que é que te capacita hoje para que você faça, para que você cumpra a tua missão? É o poder do Espírito Santo. Então, que nós venhamos buscar em Deus, orar ao Senhor: Senhor, que o Senhor derrama mais e mais o teu Espírito sobre mim, capacita-me mais e mais, porque eu quero cumprir a minha missão, honrar o teu nome e anunciar a tua palavra. E mesmo que venham as dificuldades, que o Senhor me dê força, que o teu Espírito me dê capacidade para ir até o fim. Porque hoje, no nosso tempo e no nosso país, se a gente for comparar, praticamente a gente pode falar: não há perseguição. A gente vê países por aí que tem grandes perseguições, mas aqui não tem tanta perseguição. Porém, existe perseguição velada. Existe aquela perseguição, é a televisão, é a internet, com um bando de coisas que te afasta de Deus, e sutilmente o inimigo está ali, trabalhando, para que eu e você venhamos nos infiltrar naquelas coisas e ficar cada vez mais fracos e cada vez mais afastados de Deus. Isso não é uma perseguição? Isso é uma perseguição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as sutilezas do inimigo. Porque muitas das vezes ele não vai trabalhar de uma forma escancarada e aberta, dizendo: eu sou, né, o diabo. Não. Ele vai trabalhar de uma forma bem discreta. Mas a mim e a você cabe nós vigiarmos. Amém? Vigiarmos, estar atentos. Eu preciso cumprir a minha missão. E aqueles homens estavam ali olhando para o céu. E os anjos, eles dizem aos discípulos, mais ou menos assim: por que vocês estão parados aí? Por que vocês estão parados aí, olhando para o alto? Vamos se mexer, vamos fazer o que Deus nos mandou fazer. Agora é hora de fazer o que Deus mandou fazer. Mas para isso, vocês vão primeiro receber do céu o Espírito Santo. E o que foi a primeira coisa que eles fizeram depois disso? Eles se uniram em um lugar e eles começaram a orar. E essa igreja orava. E uma das características da igreja é a oração. Da igreja primitiva era a oração. Era a forma litúrgica de anunciar o arrependimento para o perdão dos pecados e crer em Jesus Cristo. Eram as perseguições. Era a característica da igreja. A característica da igreja também era a oração. A característica da igreja também era a união dos irmãos.
era a generosidade de um fazer pelo outro aquilo que às vezes nem tinha mesmo condições, mas fazia pelo outro. Então ali eles começaram a orar e a buscar, e em determinado momento o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E ali eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. O poder de Deus estava neles. E eles começaram a anunciar. E foram espalhados para vários lugares anunciando a palavra de Deus. E aí começou a vir também as perseguições. A gente vê falar sobre Estevão, que foi o primeiro mártir. E aí vai. Mas, irmãos, para nós hoje aqui, que nós venhamos ter essa ciência dentro de nós. Há uma missão para a minha vida. E eu preciso cumprir essa missão. Você não é alguém que Deus falou, não, deixa lá, faz o que quer. Não, Deus tem cuidado com todos nós. Deus trata com todos nós de uma forma pessoal e íntima. E Deus nos acolhe a todos nós. E Deus conta com todos nós. E dentro das suas condições, e dentro da sua capacidade, e dentro das suas condições físicas, das suas condições intelectual, da sua condição dentro da sua casa, da sua família, você vai fazer aquilo que o Senhor comissionou para você fazer. Amém? Às vezes, a pessoa nem vai falar nada. A própria atitude dela pode salvar uma alma. Mas essa pessoa aqui, ela é diferente. Está compreendendo? Então, assim, Deus, Ele tem uma missão para cada um de nós. E cabe a nós tomar posse disso. E se não estamos conseguindo concluir ou exercer essa missão, então que nós venhamos orar e buscar em Deus, Senhor, ajuda. Senhor, dá graça para que eu consiga cumprir a minha missão da melhor maneira possível. E Deus, Ele vai agir. A palavra de Deus, para nós encerrarmos, ela diz lá em Mateus 24, e o versículo é o 46. Mateus 24, 46. Diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? Olha só, bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o achar fazendo assim. Ou seja, como é feliz o homem e a mulher, que quando o Senhor voltar, quando o Senhor chegar para ele, vai encontrar ele o quê? Cumprindo a sua missão. Ou pelo menos se esforçando e fazendo de tudo. Senhor, eu quero cumprir minha missão. A Bíblia chama essa pessoa de bem-aventurada, que significa mais do que feliz. Amém? Então, que nós possamos ter isso em mente. Aqui, esse servo, ele age com fidelidade e com prudência. E que nós venhamos cumprir a nossa missão com fidelidade e com prudência, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos.